Olá, são 8h15 em Brasília, terça-feira, 7 de julho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste ao Senado Agora. Nesta semana, a reforma política pode dar mais alguns passos no Senado. A comissão formada para propor mudanças no sistema eleitoral começa a definir os projetos de lei que seguem para o plenário. Mas não há consenso entre os 29 integrantes do colegiado e a decisão será no voto. O combinado é votar nesta semana 4 projetos da reforma política. A primeira mudança vale para prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Se o eleito a um desses cargos tiver o diploma, o registro ou o mandato cassado pela Justiça, haverá nova votação. Hoje, quem assume é o segundo colocado, mas para a senadora Sandra Braga, a medida pode significar mais gastos. Nós estamos propondo aqui uma outra campanha, uma outra eleição. Vamos supor que haja um processo e que seja votado 6 meses antes de terminar o mandato do candidato. Então nós vamos fazer uma eleição 6 meses antes de uma nova eleição? Outra mudança é no fundo partidário, dinheiro usado para financiar as atividades das legendas. Neste ano, o orçamento prevê 867 milhões de reais. Pela regra atual, os 32 partidos registrados no TSE dividem 5% desse total, mesmo que não tenham nenhum deputado eleito. O projeto cria uma cláusula de barreira. Só recebe o dinheiro a legenda que mantiver diretório na metade dos estados e dos municípios. Um estado como São Paulo é difícil, mas você tem como chegar de forma fácil. No Amazonas, como é que vai fazer em relação a todos os municípios? Isso está muito forte. Eu acho que eu diminuiria para 20 ou 30, teria que ser uma coisa mais razoável. A cláusula de barreira também vale para a propaganda no rádio e na TV. Pelo projeto, só vai ter acesso o partido com escritórios em 14 estados e 2.781 cidades. E vem mais mudanças. Hoje, os 28 partidos com representação na Câmara têm direito a um programa de rádio e TV por semestre. O tempo é igual para todos, 10 minutos. O projeto cria uma escadinha de acordo com o número de parlamentares eleitos. As siglas com até 4 deputados teriam direito a 2 minutos. De 5 a 10 deputados, 5 minutos. E só as legendas com mais de 10 parlamentares ficariam com 10 minutos. Me parece uma proposta prudente, uma vez que é uma proposta escalonada, que parte de um patamar mínimo, que não exclui ninguém, aqueles que elegeram pelo menos um parlamentar, um federal. Estariam contemplados com uma fração desses recursos, mas vai subindo o nível de exigência de representatividade para participações maiores. Nos anos de eleição, a campanha de rádio e TV é reduzida de 45 para 30 dias e os programas passam de 50 para 30 minutos. A prioridade é para o candidato, nada de apoiadores e apresentadores. Também fica proibido usar trucagens, computação gráfica e efeitos especiais. Tudo para reduzir os custos. Produção é cara, marqueteiro é caro. Quer dizer, um cara que vai para uma campanha majoritária, um marqueteiro cobra dele 15 milhões para fazer uma campanha com televisão e tudo. Esse cara não tem salário para isso. Se ele for milionário, ele não tira do dele. Eu acho que esse tema, esse de televisão, senador Jorge, esse precisa ser aprofundado, debatido, porque a corrupção das campanhas vem exatamente daí. A comissão pode analisar outra proposta para reduzir os gastos de campanha. As despesas com funcionários ficam limitadas a 20% do total. Será proibido fazer pichação e usar placas, cavaletes, bonecos e faixas em lugares públicos, como viadutos, postes e paradas de ônibus. Carros de som apenas nos comícios. Para o relator, senador Romero Jucá, dá para votar mais projetos da reforma política ainda nesta semana. Como a questão de rede, de televisão e de rádio para fazer debates nacionais e debates estaduais, a questão da discussão se proíbe ou se não proíbe pesquisa publicada na última semana da eleição como fator de indução do voto, e, portanto é um ponto também que deve ser discutido,
Então a gente tem ainda muitas questões que serão debatidas durante toda a semana. A Comissão da Reforma Política se reúne a partir das 2h30 da tarde desta terça-feira. Na Câmara, outras propostas de mudança no sistema eleitoral tramitam em segundo turno no plenário e, se forem aprovadas nesta semana, vêm para o Senado. A CPI que investiga a máfia das próteses se reúne hoje às 2 da tarde com representantes das sociedades brasileiras de cardiologia e ortopedia. O assunto também está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que tem reunião às 10 horas. A comissão pode votar hoje o projeto que pune com multa profissionais e estabelecimentos de saúde que receberem comissão pela prescrição de próteses e materiais especiais. A penalidade será de 3 vezes o valor da comissão, no caso dos profissionais, e 10 no caso das clínicas e hospitais. As fornecedoras das próteses serão penalizadas em 15 vezes. Se for aprovado, o projeto segue para a decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais. Confira agora a agenda de mais algumas comissões que se reúnem nesta terça-feira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater o tema A importância do Conselho Nacional e das Juntas de Recurso da Previdência Social para o trabalhador brasileiro e a situação funcional de seus servidores. Para participar com perguntas ou comentários, basta acessar o portal senado.leg.br/e-cidadania ou então o telefone do Alô Senado 0800 61 2211. Audiência pública interativa também na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater a política de universalização da banda larga no país. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o assassinato de jovens do país, fez uma audiência pública na noite dessa segunda-feira. Participaram um delegado de polícia do Rio de Janeiro e um técnico do IPEA. Eles criticaram a criminalização das populações negras no país. Ocorre no Brasil. A CPI ouviu o delegado Orlando Zacconi, do Rio de Janeiro. Ele apresentou uma pesquisa sobre os chamados autos de resistência, assassinatos cometidos por policiais, supostamente durante confrontos com suspeitos. Zacconi descobriu que 99% dos casos foram arquivados sem investigação e que em 21% as vítimas tinham menos de 18 anos. Essa violência do Estado, a partir das agências policiais, tem como alvo a juventude. Em 2013, o delegado comprovou a ligação de policiais militares com o desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza. Ele disse que o Estado brasileiro é mais violento do que países que adotam a pena de morte. Desses 20 países que ainda têm pena de morte no mundo, foram executadas no ano de 2011 676 pessoas. Eles só não tinham, a Anistia Internacional só não tinha os dados da China, porque a China não fornece os dados. Nesse mesmo período de 2011, somente as polícias do Rio e São Paulo, não é do Brasil, só 2 estados brasileiros, mataram 961 pessoas. Ou seja, no ano de 2011, as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo produziram 42% a mais de morte que em todos os países com pena de morte no mundo. Mas devo dizer que no caso do pedreiro Amarildo, se não fosse a coragem do delegado Orlando Zacconi, tinham feito uma fraude para encobrir o que houve de fato naquele caso. A CPI também ouviu Antônio Teixeira de Lima, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele destacou que em 30 anos o país ficou mais violento contra os mais jovens e que as vítimas da agressão policial são quase sempre negras. 61% das vítimas, das mortes provocadas por policiais no estado de São Paulo eram negras e jovens entre 15 e 29 anos de idade. Os policiais autores das mortes eram majoritariamente brancos. Eu até fiquei surpreso com esse dado, 79%. E dos inquéritos instaurados, nada menos que 94% foram concluídos sem nenhum indiciamento. O sujeito negro é o corpo preferencial no processo de abordagem da polícia. O que a gente tem constatado nessa CPI, nós temos um extermínio da juventude negra mesmo no país. Números alarmantes. Se for ver o número de 2013, 56 mil assassinatos no país, mais de 30 mil de jovens, 77% de jovens negros que moram em geral nas periferias das grandes metrópoles desse país. E a presidente Dilma Rousseff sancionou ontem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, o país terá que se adaptar para garantir a cidadania de 47 milhões de brasileiros.
O texto esperou mais de 10 anos para ser votado no Congresso. Os 126 artigos adaptam a lei brasileira à Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Pelo Estatuto, empresas com 50 a 99 empregados devem reservar pelo menos uma vaga para esse grupo de brasileiros. O Estatuto estabelece outras cotas para as pessoas com deficiência. Elas teriam direito a 10% das vagas em universidades ou instituições profissionalizantes, 3% das casas construídas em programas habitacionais pagos com dinheiro público e 2% dos lugares em estacionamentos. Além disso, 10% dos quartos de hotéis e dos táxis que circulam no país precisariam ser adaptados, assim como 5% dos carros de autoescolas e locadoras de veículos e 10% dos computadores em lan houses. A nova lei também estabelece um auxílio inclusão, um salário mínimo para pessoas com deficiência que não conseguem se sustentar. Hoje, o benefício é de 1/4 do salário mínimo. Os critérios para a concessão do auxílio vão depender de decreto da Presidência da República. É uma proposta cidadã que olha a questão dos deficientes com a atenção que eles efetivamente merecem e absolutamente coberta pelo Orçamento Geral da União. O presidente do ICEP, um instituto para profissionalizar pessoas com deficiência, comemora em especial um ponto da nova lei, a ampliação da cota para incluir as empresas com mais de 50 empregados. Com isso, a gente promove a inclusão, entendeu, no seio das empresas, a gente passa a conviver com as pessoas com deficiência, que o ICEP tem expertise nessa área, que sabe que as pessoas com deficiência, que têm condição de desenvolver qualquer trabalho e são pessoas competentes, basta dar a oportunidade para que ele possa efetivamente mostrar do que ele é capaz. A partir desse momento, serão mais visíveis, terão contemplado os seus sonhos numa lei maior, que é o Estatuto, que a partir daí, com 127 artigos, tanto na saúde como na educação, na segurança, na sensibilidade urbana, na moradia, na justiça, eles terão um tratamento que merecem. Ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Enquanto isso, continue com a nossa programação.